Boa tarde a todos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros e eu sou o Bruno Coradelli. Fazer um tipo de vídeo diferente dessa vez, uma coisa que eu vejo muito nos comentários dos nossos vídeos são pedidos de recomendação de leitura. Até me mandam às vezes no privado, no WhatsApp, algumas recomendações de leitura. E é o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou falar de um dos meus livros favoritos do gênero, que é Eu Sou a Lenda. Tipo, muita gente deve ter me xingado depois de eu ter feito isso. Tipo, nossa, daquele filme merda do Will Smith. É, o filme é terrível. O filme é horroroso. Mas o livro, por outro lado, é muito bom. É um dos meus favoritos do gênero de terror e suspense. E é um livro revolucionário. Ele influenciou muita coisa que veio depois disso. E eu quero comentar sobre esse livro. Inclusive, eu vou deixar isso mais pro final do vídeo. Dar uma construída nisso aqui. O filme Eu Sou a Lenda, eu assisti ele no cinema com uma certa dose de empolgação, porque eu li esse livro e eu acho esse livro absolutamente sensacional. Peraí, caminhão. Essa rua aqui é maravilhosa, gente. É um livro escrito pelo Richard Matheson. Matheson, é complicado falar esses nomes com TH. Matheson. E conta a história de Robert Neville, o livro ele é bem diferente do filme. Ele tem a parada dos vampiros ainda, mas ele tem uma narrativa e uma atmosfera completamente diferente. Ele se trata da história de um cara que ficou pra trás e ele fica clausurado dentro da própria casa. E o que acontece com ele? Toda noite ele é atacado pelos vampiros. A casa dele é atacada, é destruída, ele tem que lutar pra sobreviver. E toda manhã ele tem que ir vasculhando a cidade em busca de suprimentos ou coisas que ajudem ele a sobreviver. Então toda manhã ele tá batendo tábua, reconstruindo a casa dele, e toda noite ele tá lutando para não morrer. Então o cara, toda a vida dele é viver para sobreviver. Toda a vida dele é isso. Eu luto para continuar vivo. Eu vivo para continuar vivo. Essa é toda a pegada do livro. E é uma coisa muito mais dark, muito mais sombria. É aquela luta desesperada dele pra continuar vivo e aquela vida solitária, aquela vida depressiva. No filme não, no filme ele tá lá passando com o carrinho dele, tá lá curtindo, tá lá pegando as coisinhas. Aqui é uma história muito mais centrada e muito mais densa. E é um conceito muito interessante, é um conceito até que bizarro, você viver só pra poder continuar vivo. E o livro vai muito nessa pegada. O livro vai sempre entrando muito no psicológico do Robert Neville, que ele tá ali sempre sozinho. Tem até características que o autor coloca que é muito interessante. Por exemplo, os vampiros que estão atacando a casa dele são bem parecidos com zumbis até. Eles são ali acéfalos. Tem um ou outro que consegue falar uma coisinha. O vizinho dele fica chamando ele pelo nome. Tipo, faz muito sentido isso pra história? Não, mas é pra deixar a atmosfera mais densa e mais perturbadora. Então tudo que vai ocorrendo no decorrer da história vai afetando o psicológico do personagem. É uma história muito mais psicológica e muito mais densa do que a gente viu no filme, que era um filme pipocão, sessão da tarde, absurdo. Tem inclusive um capítulo desse livro que mostra ele indo atrás de suprimentos, ele passa ali por um perrengue do cacete. Aí, o que ele finalmente acaba tudo aquilo é sempre o seguinte: ele tem que ir de manhã e voltar pra casa ao entardecer, porque se ele estiver na rua quando os vampiros saírem de casa, ele tá fudido, ele vai morrer. Então ele tem sempre que chegar cedo em casa antes do sol se pôr. Depois que ele passa por esses perrengues, ele olha pro relógio dele, ainda tá cedo, daí ele continua lá fazendo umas coisas. Aí ele olha pro relógio dele de novo, ele leva um susto e ele repara que o relógio dele tinha pifado. Aí é um desespero inacreditável para ele chegar em casa antes que o sol acabe de se pôr. É muito tenso, é muito interessante esse capítulo, dá uma agonia quando você tá lendo. A narrativa é muito simples, é tudo muito dinâmico, mas ainda assim é muito marcante. O filme é uma tragédia completa, é um filme hollywoodiano, pipoca total. Lá ele é um cientista, não tem nada disso no livro, ele não é um cientista no livro, ele é só um cara que ficou para trás e tá tentando continuar vivo. Tem toda aquela parada da cura do final do filme, que ele consegue a cura e tem aquele final feliz, Hollywood babaca. No livro não é bem assim. O livro, ele conseguiu influenciar muita coisa que veio depois dele. É um livro de 1954. E, por exemplo, você tem obras como A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero,
Até o Evil Dead, os filmes do Evil Dead, até Resident Evil, ele bebe muito da fonte do Eu Sou a Lenda. Porque aquele conceito de você estar enclausurado no lugar lutando contra um inimigo maldito que vem de fora, ou que está lá dentro. É tudo isso da pegada desse livro. E é muito bem feito. Aí surge uma característica. Esse livro aqui que eu tenho, essa versão aqui. Tem uma coisa que eu odeio. É essas capas de filme no livro. Eu acho isso uma merda. Principalmente quando o filme é uma merda. Eu me sinto vendido. Essa versão aqui do livro que eu tenho, ele tem a história de Eu Sou a Lenda completa e mais 10 contos de terror feito pelo Richard Matheson. E são contos muito legais. Alguns nem tanto, alguns são fodas. Vale a pena a leitura de todos eles, sim. São todos contos de terror, mas são ali muito bem escritos. E aí tem uma parada que é muito interessante. O livro, ele tem um final diferente do filme. Ele, como eu disse, toda essa pegada de sobrevivência, dele clausurado no lugar, lutando por sobrevivência. E é um livro até que curto, tem 160 páginas, com uma leitura até que bem dinâmica. Mas eu vou dizer isso aí. Se o final do filme tivesse sido igual o final do livro, teria sido do caralho. O filme teria se salvado. Acredite ou não, um filme tão ruim. Se tivesse esse final, o filme teria se salvado. O livro de A Sua Lenda tá entre meu top 3 finais favoritos ever. Eu adoro o final desse livro, eu acho uma coisa sensacional. Se você quer ler o livro e quer permanecer com essa surpresa, encerra o vídeo aqui, porque a partir de agora vai vir spoiler. Já tá avisado, eu vou falar o final do livro. Porque o final desse livro é uma das coisas mais incríveis que eu já li. O filme, inclusive, ele teve um final alternativo que arranha um pouco o conceito do final do livro, mas não chega lá. O final do livro é o seguinte. O livro tem um momento que ele até começa a tentar procurar cura, fica meio assim. E ele encontra uma mulher, que tá no filme, inclusive, que é uma vampira. Ele no começo ele não sabe que ela é uma vampira, ele suspeita, mas ele não sabe. Aí o que acontece? E ele fica chocado quando ele descobre que ela era uma vampira mesmo, porque ela era uma mulher inteligente, ela falava, ela se comunicava, ela estava ali conversando com ele. E todos os vampiros que ele conhecia eram vampiros acéfalos, ali o máximo que falava era uma frase ou outra. Aí chega uma manhã que ele acorda e ela desapareceu. E ele fica, como assim? E daí ele lê uma carta que ela explica que ela é uma vampira, que ia dar uma merda e tal. E fica, mas como assim ela é uma vampira? Aí de repente vem um esquadrão armado na casa dele, mata ali os vampiros acéfalos e rendem ele. E ele vai, peraí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Enquanto ele estava enclausurado dentro da casa dele, ele não sabia que ali do lado de fora os vampiros estavam se organizando. Eles estavam ali construindo famílias, estavam ali trabalhando. A mutação ela tinha evoluído e tinha surgido vampiros inteligentes. E eles estavam ali se organizando, criando uma sociedade própria. E ele não sabia disso, porque ele estava ali enclausurado dentro da casa dele. E como ele não sabia, quando ele levantava de manhã para ir procurar coisas para reconstruir a casa dele, ele ia metendo a estaca no peito de todo mundo. Ele ia ali matando todo mundo. E ele não sabia que aquilo que ele estava matando eram ali famílias de vampiros que estavam ali seguindo com a vida deles normal. Então ele acabou se tornando um assassino foda. Ele era visto como um psicopata. Ele é jogado na prisão. Ele ali, caramba, o que está acontecendo? E há toda essa inversão de valores. Ele não sabia que ele era o monstro na visão dos vampiros, porque ele não sabia dessa socialização que estava ocorrendo do lado de fora. Aí ele tá de dentro da cela. A mulher vai visitar ele, inclusive, ali na cadeia, e ele olha ali fora as famílias de vampiro andando na rua ali de noite, olhando pra ele assustado. Tipo, meu Deus, o que é isso? E aí ele chega na conclusão. Eu sou a criatura mitológica, eu sou aquele monstro que as pessoas têm medo durante a noite. Agora eu sou a lenda. E acaba o livro. É por isso que o nome do livro é Eu Sou a Lenda. Porque ele se torna a lenda. Essa completa inversão de valores. Aquele que era o herói passou a se tornar o inverso. E isso é um twist inacreditável. Você sente um soco na boca do estômago lendo isso. Que em nenhum momento você percebe que isso vai ocorrer. É um final muito foda. É uma completa inversão de valores de papel de personagem. É muito maneiro. E daí vem aquele filme babaca de Hollywood, filha da puta. Ele encontra a cura, final feliz pra todo mundo. O final alternativo do filme, que é o que não passou, ele tá ali procurando a cura pra mulher. Entra aqueles vampiros armados, rendem ele
e levam a mulher embora. E aí ele percebe, ele fica lá vendo, que talvez ele não tenha que curar ninguém não, isso aí é uma nova sociedade, uma nova espécie que está surgindo, e eles não sejam talvez os vilões como ele pensou que era. Olha como arranha o conceito, mas não chega no conceito que está nesse livro. Esse é um ótimo livro para quem está querendo começar a entrar em literatura, tem uma história muito maneira, um final foda. Mesmo que tipo, você quiser uma de curioso e não leu o livro e tomou esse spoiler, vale muito a pena ler esse livro sim. A escrita é muito boa, é um livro que você fica muito empolgado. Eu li ele acho que em 1 ou 2 dias, eu não conseguia parar de ler. E é uma boa porta de entrada, principalmente pro gênero. É isso que eu tinha para dizer por esse vídeo, minha gente. E até a próxima. Obrigado!